uma vez estarmos aqui, nesse dia que é o dia do Senhor, que se fecha no momento de hoje. Estamos aqui, Senhor Deus, para ouvir a Sua voz, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor esteja nos dando, Senhor Deus, alívio, restaurando a nossa alma, por meio, Senhor Deus, da Tua palavra, por meio daquela, Senhor Deus, que tem o poder de Deus sobre si. Senhor, nos ensina através dela, muda a nossa disposição, a disposição do nosso coração, perdoa o nosso pecado, nos faz entender, ó Pai, que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e que temos diante de nós, ó Senhor Deus, as dificuldades, a atitude para agradar a Deus em todas as coisas, de todas as formas. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ó Pai. Esteja nos dando sabedoria para vivermos nesse mundo, para agradar o Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Deus. Amém. Queridos, vamos abrir Marcos, capítulo 1, versos 12 e 13. Como eu falei, esse primeiro capítulo, até o verso 15 de Marcos, você percebe aqui uma descrição desse momento inicial do ministério de Jesus, e é somente a partir do verso 15 que você começa a ver a narrativa em si, ou seja, as ações, né, da narrativa do Evangelho de Marcos. E como um quadro, nós percebemos que está diante de nós, esse início, nós vimos algumas realidades, algumas coisas que apontam para esse início do ministério de Jesus, e que são coisas tão essenciais e básicas para que ele possa, a partir desse momento, começar esse ministério, cumprir a missão que o Senhor deu a ele, de resgatar o pecador, aplicando a sua misericórdia à vida do seu povo. E desse retrato nós estamos aqui, inicial, a tentação de Jesus. Eu gostaria de fazer essa leitura e começar a exposição desses dois versos hoje, aqui nesse domingo. Diz assim a palavra do Senhor. E logo, depois do batismo, o Espírito Santo me impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Satanás. Estavam com as feras, mas os anjos o serviam. Essa passagem costuma ser conhecida como a narrativa da tentação. E Grant Osborne, comentarista no Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, diz que seria mais apropriado designá-la como a aprovação do Filho de Deus. Neste episódio, mais uma vez, Satanás serve praticamente aos propósitos de Deus ao fornecer a tentação que prova o Senhor Jesus. Seria interessante perceber que após a declaração de que Jesus é o Filho de Deus e da inauguração do seu ministério público ali no batismo, ao invés de ele ser convidado para uma recepção ou celebração, ele é conduzido para o deserto para ser provado pelo inimigo de Deus, pelo seu adversário. E embora a descrição da tentação de Jesus no deserto seja bem sucinta aqui no livro de Marcos, em comparação com Mateus e Lucas, esse relato rápido e objetivo da tentação de Jesus deixa claro que a posição de Jesus como Filho de Deus e o poder do Espírito sobre ele, o Espírito Santo sobre Jesus, são dados para a promoção do reino de Deus, tendo como principal tarefa a derrota do adversário de Deus, Satanás. E é nesse contexto que a narrativa se desenvolve, e Marcos diz assim: e logo o Espírito o impeliu para o
deserto. Uma coisa que nós vemos aqui, que não houve nenhum intervalo entre a glória do batismo de Cristo, quando é ouvida a voz dos céus, e a dureza da tentação do deserto. É uma coisa que segue necessariamente, rapidamente a outra. Jesus tem um momento assim para respirar, vamos dizer assim, ele é impelido para a luta de buscar seu ministério ao qual foi ordenado e para o qual foi dotado. E é interessante que esse imediatismo, essa urgência, porque essa ideia aqui me faz lembrar uma das frases que o Senhor Jesus diz quando conversando com seus discípulos, mostrando essa mesma urgência, essa mesma necessidade. Ele diz assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essas palavras de Jesus fazem todo sentido em sua vida, desde o início do seu ministério até o final. E aí a gente percebe que o mesmo Espírito que desceu sobre ele no batismo tem um encontro com ele no deserto e para ele no deserto. E isso é bastante significativo na vida de todo aquele que ama o Senhor, porque ali no deserto é um momento de oração. A gente vai ver isso. Ele é conduzido ali com um propósito específico, mas o Senhor vai ali para orar. Há um período ali de oração. E é interessante que isso é muito comum no ministério do Senhor Jesus. Sempre quando ele tinha que fazer alguma coisa, alguma tarefa, algum momento bem difícil na sua vida, pontualmente ele se afastava e orava. Quando nós olhamos essa realidade, nesse escopo, eu me lembro muito bem daquilo que o apóstolo Paulo fala, que se encaixa como uma luva aqui, porque o Senhor aqui, ele é conduzido para ser tentado pelo inimigo. É a sua primeira prova. E a gente vê Paulo falando assim para nós: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E por que isso? Porque o que acontece com Jesus no deserto é orquestrado divinamente, como o que aconteceu no Jordão anteriormente. A tentação de Jesus não é apresentada como uma circunstância infeliz, um resultado de um lapso ou falha de sua parte. Não, aqui vemos Jesus como um rei, mas também estamos vendo o Senhor como um servo sofredor. E aí ele vai repentinamente da luz do dia para a escuridão da noite, da declaração aprovadora do Pai para as ciladas do maligno. E a palavra que Marcos usa aqui para dizer que o Espírito conduziu para o deserto é uma palavra forte: o impeliu. Da mesma forma que ele usa uma expressão forte para dizer que os céus se rasgaram. Parece que Marcos usa essas palavras em toda a sua intensidade para expressar a grandiosidade da situação e da dimensão do que essas coisas representam. Ele diz que o céu se rasga, ele diz que o Espírito o impele. Literalmente essa palavra impelir aí é expulsar, mandar sair, expelir com grande veemência. No caso aqui nós temos um sentido positivo, de mandar embora. Ou seja, se você pegar Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, verso 1, você vai ver a mesma narrativa, mas as palavras são diferentes. Ele diz assim: foi levado, foi conduzido, foi guiado. A mesma coisa em Lucas capítulo 4, verso 1, quando a Escritura diz que ele foi guiado, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para aquela situação do deserto. A ideia desse relato, com essa expressão, tem um sentido de grande necessidade e urgência ao passar Jesus por aquela provação técnica. Por isso que ele diz: o Espírito Santo o impeliu. E por que isso? Porque a condição humana de Cristo o leva a passar por situações que são necessárias nessa sua condição e substitutas da raça humana. Aqui nós temos a missão de Cristo. E a missão de Cristo
para ir em direção ao reino das trevas e destruí-lo na vida dos homens. Mais adiante nós vamos ver um relato em Marcos dizendo que o valente é aquele que entra na casa do seu inimigo e rouba os seus bens. E Jesus está falando isso a respeito do seu ministério, que é um ministério de libertação das almas do poder de Satanás. Mas também aqui nós temos a semelhança do bode expiatório, lá de Levíticos capítulo 16, verso 21, que ele era carregado com os pecados de Israel e expulso para o deserto. O texto da Escritura diz assim, Levíticos 16, 21, Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Aqui também nós temos essa ideia de ele ser enviado com esse propósito. E ele é conduzido para o deserto. O deserto, como eu já falei, é uma imagem muito produtiva e significativa nas Escrituras. O deserto é um lugar de provação, é onde nós também vemos com mais clareza o cuidado e a proteção de Deus em nossas vidas. Quando ele diz aqui que ele permaneceu 40 dias, esses 40 dias remetem a 3 momentos muito significativos da Escritura: a Moisés no Monte Sinai, a prova de Israel durante 40 anos e a Elias no deserto e no Monte Horebe. O teste de 40 dias do Filho de Deus continua com a mesma temática do batismo que vemos em todas as circunstâncias da vida de Cristo, como nosso substituto diante de Deus. Ele é o Israel reduzido a o verdadeiro e único Filho de Deus por geração, o eternamente gerado pelo Pai, com a mesma essência e substância dele. E nessas imagens, nesses paralelos, nós temos Israel no deserto por 40 anos, Moisés no Monte Sinai por 40 dias e 40 noites, e Elias conduzido por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe. E em cada um desses eventos, o deserto é um campo de provas, um teste de fidelidade e uma promessa de libertação. E os mesmos contrastes estão presentes aqui na tentação de Jesus, pois no deserto, Jesus é tentado por Satanás e ao fim é cuidado por anjos. Esse deserto, apesar de ser ameaçador, especialmente quando alguém passa 40 dias sem comer, conforme relatos de Mateus capítulo 4, perceba que a narrativa aqui da tentação é muito reduzida, mas você tem ali, tanto em Lucas quanto em Marcos, uma descrição mais pormenorizada daquilo que aconteceu, de como foi essa tentação. E aí diz assim: depois de jejuar 40 dias, Mateus 4, 2, e 40 noites, teve fome. E ali também foi o local onde ficou claro que nada poderia separar o Senhor da comunhão com o seu Pai. O deserto foi um lugar também de preparação para a execução da tarefa mediadora de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Provavelmente, seguindo a lógica dos textos da Escritura que falam a respeito disso, Jesus se retira para um período de jejum e oração, como nós vemos lá em Mateus capítulo 4, verso 2, quando ele diz assim, Mateus 4, 2: e depois de jejuar 40 dias, verso 1, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. O objetivo do Senhor conduzir
apóstolo Paulo, lá quando em Efésios capítulo 2, ele fala da condição do homem, ele diz que o homem estava morto nos seus delitos e pecados, e ele assim, dos quais andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, como filhos da desobediência e da ira. E aí ele chega no momento, mas quando, parafraseando, a pregação do Evangelho do Espírito Santo agiu no coração daqueles homens ali em Efésios, por meio da pregação da palavra, eles foram ressuscitados com Cristo. É isso. Nesse momento, aqui, o Senhor estava entrando na casa do valente, despojando ele dos seus bens, resgatando o homem das mãos do pecado, da opressão, da cegueira, que o apóstolo Paulo vai falar ali em Efésios capítulo 2, e vai dizer que aquilo representa que o homem está morto dos seus delitos e pecados. Perceba aqui em Mateus capítulo 4, que ele foi capítulo 4, versos 1 e 2, ele foi conduzido pelo Espírito Santo para ser tentado, para ser confrontado pelo diabo. E depois de 40 dias, de jejuar, 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu não sei se você consegue perceber, mas dentro da lógica dos textos da Escritura, Jesus aqui está se retirando para um período de jejum e oração. Todas as vezes que no povo de Deus havia um chamado ao jejum, ele era acompanhado por um período de oração, ou o jejum era feito em função disso. E o Senhor aqui, ele, nesse momento em que ele inicia o seu ministério, antes de se confrontar com o seu inimigo, com o inimigo dos homens, ele se prepara, orando diante do Senhor. Matthew faz um comentário interessante sobre isso. E essa é uma lição para nós também. Se ele, que era o Espírito, que era o próprio Deus, notado a plenitude do Espírito, tinha necessidade de, numa situação como essa, parar e orar, o que você acha a respeito de você? O que você acha que nós devemos fazer diante de todas as dificuldades que nós desenvolvemos no nosso dia a dia? Qual deve ser o momento, ou seja, a arma condutora para isso? Oração. Nós devemos parar, nos preparar em oração para aquilo que vamos fazer. Seja o que for na nossa vida. Porque precisamos entender que a oração vai nos mostrar isso. Que nós somos dependentes da graça, misericórdia e poder de Deus. E é por meio da oração que nós pedimos auxílio ao Senhor, e mostrando a nossa total dependência dele. Matthew faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: o afastamento do mundo é uma oportunidade de conversa mais livre com Deus, e por isso deve às vezes ser escolhido por algum tempo, mesmo para aqueles que são convocados para grandes tarefas. O que Matthew está dizendo aqui? Matthew está dizendo que nós devemos, em determinadas situações, nos afastar, ter um momento a sós, um momento de silêncio entre nós e Deus. Isso não quer dizer que eu tenho que ir para o deserto ou para o monte orar, como algumas pessoas fazem, mas que nós precisamos sim, em certas situações, ir para um lugar onde você fique a sós com Deus. Principalmente se temos uma tarefa difícil a cumprir na nossa vida, que está diretamente ligada à nossa vida com Deus, à
em que na realidade nós estamos vendo aqui que Matthew Henry fala, que o Senhor Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, verso 6, que é lógico, uma perspectiva contextualizada ali. Ele diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, orarás a teu Pai que está em secreto, teu Pai que vem em secreto te recompensará. Nós precisamos ter uma disciplina tal em que temos que ter momentos de tranquilidade, momentos em que nada o que esteja ao nosso redor possa atrapalhar, que haja silêncio, que haja paz, para que possamos entrar na presença de Deus em oração. Nós temos necessidade de momentos assim, principalmente quando diante de nós temos uma tarefa difícil a desenvolver, e principalmente quando essa tarefa está relacionada à esperança e à certeza de uma vida futura. A palavra no original aqui usada significa abster-se de comida e bebida como um exercício religioso, ou seja, um período de oração está envolvido. A missão que Jesus iria desenvolver exigia dele essa preparação. Como ali no Getsemane, como em muitas circunstâncias pontuais na vida de Jesus, porque ele era um homem de oração, mas você vê em determinadas circunstâncias ali o texto bíblico dando ênfase àquele momento. E por que isso? Pelas coisas que se seguiriam. O que acontece aqui? Ele seria tentado pelo diabo. Jesus aqui, ele é submetido à sua prova no deserto, no início da sua missão messiânica. E assim ele demonstra no restante do Evangelho de Marcos que ele é o Filho de Deus, ao entrar em combate direto com Satanás e derrotá-lo. O verbo traduzido aqui tem a ideia de testar ou provar, e nesse trecho significa que Satanás se esforçou duramente para levar Jesus a pecar. E é muito interessante porque quando essas coisas acontecem, duas forças estão atuando ali. Como foi na vida de Jó, duas forças estão atuando ali, mas em sentidos contrários. Satanás tem o objetivo de fazer com que o homem peque e se volte contra Deus. O Senhor Jesus, com a mesma tentação, se utilizando desse mesmo artifício, faz com que aquilo ali reduza em glória e graça. Que haja vida, que haja arrependimento, que haja conversão, que haja transformação. Foi isso que aconteceu na vida de Jó. Todas as suas provações, o objetivo de Satanás era provar para Deus que Jó era interesseiro, que o relacionamento de Jó com o Senhor era como o relacionamento de muitos crentes. Se ele me der e se eu receber, eu vou dar e vou servi-lo. Se ele não fizer isso, eu vou virar o meu rosto contra ele e vou embora. É dessa forma que o diabo entende o relacionamento de um homem com Deus, por interesse. É mesmo dessa forma que os ímpios se relacionam com Deus. Mas não é dessa forma que aqueles que são do Senhor se relacionam com Ele. Eles amam, independente daquilo que eles passam. E com as provações que Jó passou, ele conseguiu perceber que era somente pela graça de Deus que ele se mantinha de pé. Ele viu o poder de Deus, a graça, a misericórdia, e viu toda aquela provação de dificuldade, o seu pecado, quem ele era, e que ele não era tão bom assim quanto ele pensava.
apesar de ser um homem que temia o Senhor. Uma coisa interessante que nós vemos aqui é que nós estamos vendo claramente a existência de um príncipe do mal pessoal. Existem muitas teorias a respeito do diabo, né? O diabo é uma ideia. Outros que o diabo não existe. Acreditam em Deus, não acreditam no inferno. Mas nós estamos vendo aqui claramente a existência de um príncipe do mal pessoal, o que é evidente em todos os evangelhos, bem como em todo o Novo Testamento. Muitos não acreditam nisso, mas ele existe. E o inferno também existe. E por mais que possa não caber na nossa mente uma eternidade debaixo de um juízo, porque a nossa mente é limitada, eternamente sofrendo juntamente com Satanás no inferno, porque o inferno é o inferno de Deus, não do diabo. É um lugar que foi preparado para ele, que nós chamamos de inferno, né? Para o diabo e os seus anjos. Os homens que não temem o Senhor serão lançados lá também. É muito interessante crer, acreditar que Deus existe. Acreditar que existe uma vida futura e não acreditar no juízo eterno. E esse é o pensamento de todos os homens. Na antiguidade clássica, principalmente aqueles de origem romana ou greco-romana, eles não idealizavam o lugar de sofrimento. Eles pensavam que os mortos existiam como nós existimos aqui no mundo subterrâneo, que era o Hades. Por isso que muitas vezes eles colocavam nos seus túmulos alimentos, porque eles achavam que essas pessoas eram alimentadas por aquilo que nós colocávamos ali, aquelas oferendas, aquelas comidas, aquelas libações, porque entendiam a eternidade do homem, mas não sabiam como essas coisas funcionavam. E na estrutura desse pensamento, você tem aqui, não vou traçar isso, que é muito interessante, não só na mitologia, mas na cultura antiga, você tem o Campos Elíseos, que é um lugar de bem-aventurança. Mas muitos não conseguem conceber um lugar onde a justiça reparativa de Deus não terá fim. E Satanás é o responsável por esse juízo. Ele não quer ir para lá sozinho. Ele quer levar muitos, aqueles que foram criados à imagem e à semelhança de Deus, junto com ele. Satanás é o príncipe do mal pessoal, ele existe. Por mais que também seja um espírito, ele é uma realidade. Uma realidade desse mundo. E será uma realidade também no mundo por vir. Não no lugar de glória e de bem-aventurança, na cidade santa. Mas ele irá sofrer juntamente com seus anjos rebeldes, juntamente com todos aqueles que se rebelam nesse mundo e desconsideram completamente Deus. Eles irão sofrer irmamente, eternamente, no inferno. Jesus aqui, nesse início do livro de Marcos, em todo o livro, né? Mas aqui especificamente que nós estamos começando, ele é descrito como um rei conquistador. E que Satanás, que é o tentador, é o seu adversário. E é isso que significa esse nome, Satanás, adversário. Então você perceba que acontece aí uma batalha entre o rei e o seu adversário, e Jesus, ou seja, o rei, sai vencedor. Diferente
pelo serviço dos anjos. É lógico que isso se torna muito claro quando nós confrontamos Mateus e Lucas, que ele fala ali daquele período de tentação, e o Senhor respondendo a Satanás com a palavra de Deus, até o ponto de ele não poder mais resistir, ser completamente derrotado e se apartar do Senhor, se preparando para um outro momento bastante oportuno na vida de Cristo. Matthew vai dizer assim: ele foi tentado por Satanás, não por quaisquer influências internas, e aqui nós vamos perceber como isso se deu ali, não por quaisquer influências internas. O príncipe deste mundo não tinha nele nada que pudesse prender, mas por situações externas. Não veja, Jesus ele recebe a tentação do pecado fora para dentro, não de dentro para fora. Não havia nenhuma inclinação em Jesus para isso. Mas ele foi tentado à semelhança de todo homem, porque ele também era homem. As tentações externas vinham em direção a ele, porque ele se sujeitou a isso por amor de nós. Aquele que é santíssimo, aquele que é santo, se sujeita a ser alvo da tentação e do pecado por amor a nós. E há uma declaração de Matthew sobre isso, que me faz lembrar, essa declaração aqui de Matthew sobre isso, que me faz lembrar Hebreus capítulo 4, verso 15, que diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E ali, no deserto, nós vemos as tentações que são referentes à nossa realidade, a necessidade de suprir a alimentação, suprir o nosso corpo com as nossas próprias forças, o desejo de ser exaltado e ser reconhecido, como também o desejo de poder e fama, que todo homem carrega sobre si. E ao contrário do que nós vemos aqui, nossos primeiros pais, quando se deixaram levar pelas custas de Satanás, também não tinham nenhuma influência interna determinante que os fizesse cair em transgressão. Eles foram criados puros, sem pecados. Eles tinham a possibilidade tanto de pecar como de não pecar, no estado em que foram criados. Mas não existia dentro deles uma influência interna, uma cobiça interna que os levasse ao pecado, porque eles foram criados em santidade. A nossa confissão de fé, em seu capítulo 4, na seção 2, ele diz assim: depois de haver feito as outras criaturas, Deus criou o homem, macho e fêmea, com almas racionais e mortais, dotou-os de inteligência, retidão e perfeita santidade, segundo a sua própria imagem, tendo a lei de Deus escrita em seus corações e o poder de cumpri-la, mas com a possibilidade de transgredi-la, sendo deixados à liberdade de sua própria vontade, que era vontade. Perceba que o Senhor Jesus, ele faz todo o caminho que os homens fizeram. Todo o caminho que o homem fez na direção de Deus e caiu, todo o caminho que o homem fez na direção de agradar a Deus e não conseguiram. E os relatos que nós vemos na Escritura dos homens santos, homens que temeram o Senhor e que temiam o Senhor e amavam o Senhor, eram relatos de pessoas imperfeitas que, por mais que estivessem sendo conduzidas pela mão do Senhor, eles falharam. Eles falharam em obedecer em tudo a palavra de Deus, em cumprir a lei. Eles falharam na sua devoção, eles falharam na sua confiança, eles falharam na sua obediência.
levaria sobre si as nossas iniquidades, que venceria o nosso adversário, era Cristo, o Senhor das nossas vidas. Os nossos primeiros pais não tinham em si uma inclinação para o mal, como existe em nós hoje. E como em Cristo, em certo aspecto, eles eram isentos do pecado. Mas também como Cristo, o segundo Adão, não estavam isentos, como Cristo também não estava isento da tentação externa vinda de Satanás e dos seus. É interessante um comentário que Matthew fala sobre esse momento, um momento solitário aqui na vida de Jesus, quando ele diz assim: a solidão oferece vantagem ao tentador, por isso melhor serem dois do que um. O próprio Cristo foi tentado, não somente para nos ensinar que ser tentado não é pecado, mas para nos orientar para onde ir em busca de auxílio quando formos tentados. Devemos recorrer àquele que sofreu sendo tentado. Ele pode nos socorrer perfeitamente quando somos tentados, porque ele experimentou o sofrimento dessa tentação pessoalmente. E é isso que o escritor de Hebreus, ele vai dizer, e nós lemos isso, Hebreus 2, 17 a 18, por isso mesmo convite em todas as coisas se tornar semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao seu sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer a propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são testados. É Deus quem testa seu filho. A tentação de Satanás é um instrumento para esse fim. A batalha que se desenvolve ali com os poderes cósmicos desempenha um papel crucial, sendo as forças das trevas se opondo continuamente à luz. E a vitória sobre Satanás se exerce, confere ao ministério de Jesus um começo poderoso. E se vocês forem perceber, uma das primeiras coisas que o Senhor Jesus faz, logo após isso, que se encontra nos versos 21 a 28, em específico no verso 23, diz assim: não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: temos nós contigo, Jesus de Nazaré, vieste para perder-nos, vence quem és, o Santo de Deus. Essa é uma indicação clara de que o Senhor venceu e destruiu Satanás, o seu próprio domicílio. A tentação estabelece a ação soberana e livre de Jesus, quando todos os seres humanos têm de escolher fazer o que a vontade de Deus seja a sua própria escolha. É interessante porque as tentações que nós sofremos nesse mundo, elas vão mostrar isso para nós. O Senhor Jesus, no relato que eu acabei de dizer aqui anteriormente, dizendo que a sua comida era fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. É interessante que as tentações, elas vão dizer para nós que as nossas vontades, as nossas escolhas devem ser a vontade e a escolha daquele que nos chamou para a vida de liberdade. Você já cedeu à tentação? E ao ceder à tentação, você se arrepende profundamente de não ter feito a vontade de Deus, de colher os frutos amargos do seu coração nessas coisas.
A tentação vai nos dizer isso. Não só quando caminhamos nela, mas quando nos confrontamos com ela. Seja ela qual for, que a nossa escolha deve ser aquela que represente a vontade de Deus. Mas perceba aqui no texto de Marcos, ele diz assim: onde permaneceu 40 dias sendo tentado por Deus, estava com as feras, mas os anjos o serviam. É interessante perceber que só Marcos faz esse comentário. Você não vê esse comentário sobre feras ali, nem em Mateus, nem em Lucas. E seria interessante nós percebermos que aquela região do deserto era uma região muito perigosa. Vários animais perigosos habitavam ali, como leões, hienas, chacais, panteras. E assim nós temos um cenário de perigo e abandono em um ambiente completamente oposto ao paraíso, onde o primeiro Adão foi tentado. Adão estava num lugar perfeito, onde as coisas andavam em harmonia com a vontade de Deus, e naquele ambiente perfeito, ele foi tentado e se deu a tentação que nós temos aqui. Jesus é completamente oposto, apesar de ele estar representando aqui Adão, ou seja, sendo o segundo Adão, assumindo o nosso lugar, um lugar de dificuldade, um lugar inóspito. Ele estava com fome, havia todo um ambiente para que qualquer um pudesse cair em pecado ou em tentação. Mas percebam aqui a oposição que se faz no texto. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Deus cuidava de forma paternal do seu filho nesse momento de grande dificuldade. Ele fez com o povo no deserto. Abra Deuteronômio capítulo 8, verso 15. Veja como esse relato vai mostrar um lugar inóspito, perigoso, difícil, que é o lugar onde Deus conduziu o seu povo, mas é um lugar onde eles tiveram de uma forma muito clara, muito presente à sua vista. Deus não só conduziu, mas cuidando deles. A nuvem que os acompanhava no calor do deserto escaldante, protegendo-os do calor e dando sombra, e a coluna de fogo à noite, iluminando o caminho e aquecendo aquele lugar. Porque o deserto os desertos são os lugares que você tem as maiores temperaturas, tanto para baixo quanto para cima. Ou seja, para baixo e para cima, ao contrário. São as maiores altas e as menores baixas. Na parte da manhã é aquele calor escaldante de 50 graus. À noite a temperatura cai, ao ponto de chegar até graus negativos. E naquele lugar de dificuldade, o Senhor estava provendo para o seu povo. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que eu te ordeno, para não ceder que depois de teres comido estiveres farto, depois de haveres edificado duas casas e morados nelas, depois se multiplicar os teus gados, os teus rebanhos, se aumentar a tua prata e o teu ouro, será abundante tudo quanto tem. Se eleve teu coração, te esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abradadoras, de escorpião de secura. É nessa destruição que nós estamos vendo a dificuldade e o caráter terrível desse deserto. Estava entre as feras, mas os anjos serviam. Quer dizer, o povo de Deus estava ali, no grande e terrível deserto, em meio a todos os perigos, mas o Senhor estava cuidando e protegendo o seu povo. Da mesma forma que Ele está cuidando e protegendo o Senhor Jesus.
E aqui mais uma vez, por que isso? Porque ele representa a nossa realidade. Ele é um homem de dores. E por que é um homem de dores? Por causa do pecado. Não por causa do pecado dele, mas por causa do nosso pecado. Porque ele assume o nosso lugar. Eu digo que, ao mesmo tempo que a bênção de Deus estava sobre ele, a sua maldição estava sobre ele, porque era ele, somente ele, que poderia levar a maldição do pecado sobre si e trazer libertação a todos aqueles que estão nele, que estão em Cristo Jesus. Veja o que Mestre fala sobre isso. Ele diz assim: o fato de Jesus não ter sido destroçado pelos animais foi um exemplo do cuidado que o Pai tinha por ele. Assim, Jesus foi encorajado, entendendo que Deus Pai proveria os alimentos necessários quando ele tivesse fome. Proteções especiais são sinais de que seremos abastecidos quando precisarmos. Da mesma maneira, isso indicava a falta de humanidade dos homens daquela geração em cujo meio a gente deveria viver. Eles não eram melhores que os animais do deserto, na verdade, eram muito piores. A realidade que o Senhor Jesus vive fora do deserto é a mesma dentro do deserto. A oposição dos homens, a oposição do diabo. Mas ele é vencedor sobre todas essas coisas. E agora que a vitória sobre Satanás foi conquistada, o verdadeiro ministério de Cristo, que consistia de pregação, ensino, cura e expulsão de demônios, com tudo isso conduzido ao triunfo final de sua morte e ressurreição, começa. Lá em 1 João capítulo 3, verso 8, na sua segunda parte, a palavra de Deus diz assim: por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Quando João Batista, já na prisão, terminado seu ministério, iniciado o ministério do Senhor Jesus, manda os seus discípulos perguntarem ao Senhor Jesus: és tu que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E qual foi a mensagem dele? O reino de Deus é chegado. Ele diz: vai de suas mãos, os coxos andam, os cegos veem, e aos pobres empregados do Evangelho. E aí João entende: esse é o início do fim, esse é o início do estabelecimento do reino de Deus. Era ele a quem nós esperávamos. Abra Lucas capítulo 4, versos 16 a 21. Agora o Senhor Jesus, ele mesmo declara a sua missão. Ele declara o seu propósito. Diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar em que estava escrito, Isaías 61, de 1 a 3, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor. E é interessante que ele para aí. Se você for pegar o Isaías 61, capítulo 61, você vai ver que o verso 3 ele continua: e o dia da vingança do nosso Deus a consolar os que choram e a pôr sobre em Sião os que estão de luto, uma coroa ao invés de cinza, algo de alegria, ao invés de pranto, ao invés de louvor, em vez de espírito angustiado, a fim que se chame em carvalhos plantados pelo Senhor para a sua glória. Mas ele para ali, a pregoar o ano aceitável do Senhor. Ele estava dizendo aqui: o reino de Deus é chegado, Satanás foi derrotado, o valente entra na casa do inimigo e arranca de lá todos a quem ele quer arrancar. Por quê? Porque ele tem poder, ele tem o poder de Deus para libertar os cativos.
Quando nós olhamos o texto de Lucas, ao final, lá no verso 21, quando ele fecha o livro, ele diz assim: hoje se cumpriu a escritura que acabou de ouvir. Sabe qual deveria ter sido a atitude daqueles homens? Eles deveriam começar a pular e gritar de alegria, como fez Simeão. Apesar de não ter pulado e gritado, ele disse: Senhor, pode despedir o seu servo em paz, porque eu vi com os meus olhos a salvação de Deus. Ele tocou, ele pegou, como Tomé fez, porque viu com os seus braços a promessa do Evangelho sendo cumprida na vida daquele menino. Mas as grandes coisas que nós temos na Escritura e que nós podemos ver aqui é que Deus pode se utilizar de qualquer situação e criar algo bom para ela. E esse é o escopo das tentações e provações na vida do povo de Deus, como foi na vida do Senhor Jesus. Aqui para nós, esse momento de teste, esse momento de prova, esse momento de tentação, aos nossos olhos muitas vezes é um momento ruim. É lógico que tem o seu caráter negativo. Ninguém gosta de ser oprimido, ninguém gosta de ser tentado, ninguém gosta de passar por um sofrimento. Mas Deus tem um propósito com isso. Como é que nós queremos vencer o nosso inimigo se nós não entramos em combate com ele? Na nossa vida é assim, as tentações e provações servem para o crescimento, para o amadurecimento e para o fortalecimento da fé. E nós temos vários exemplos na Escritura. E um exemplo muito conhecido é o exemplo de José, vendido quando jovem por seus irmãos, e depois de passar inúmeras tribulações, 40 anos, ele é levado a um cargo de poder e proeminência, e ali naquele momento a fome assola a terra, seus irmãos vão para o Egito, e José se revela a eles e traz salvamento a todo o povo de Deus. Ele agora é o alto funcionário do Egito que tinha poder sobre a vida dele. E quando o seu pai morre, seus irmãos se voltam para ele com medo. E José diz, parafraseando: e vocês não entenderam nada, vocês não perceberam o que Deus fez. Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Foi necessário que eu passasse por tudo isso para que vocês hoje tivessem vida. Foi necessário sofrer, passar esses 40 anos sofrendo, sendo humilhado, longe da minha família, para que hoje eu estivesse onde eu estou, com um único propósito: prover salvação ao povo de Deus. E aqui José é um tipo de Cristo também. Houve necessidade de ele passar por tudo que ele passou, para que hoje nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Esse é um princípio de Deus nesse mundo, para nós que somos seus filhos. Para nós precisamos tirar o Egito do nosso coração. Para nós precisamos ter um coração de carne, que antes era um coração de pedra, que precisa ser transformado. Davi entendeu isso, e lá no Salmo 119, 71, ele diz assim: foi bom ter
passado pela aflição para que aprendesse seus decretos. E com a gente é assim, com o ser humano é assim, com o homem que tem uma natureza corrompida é assim. Nós vamos só aprender quando passarmos por determinadas coisas dificultosas, difíceis, e são nesses momentos que nós somos testados, que a nossa fé ela é exercitada e nos tornamos mais firmes e mais confiantes no Senhor. Tiago capítulo 1, verso 2 a 4, abre aí. Diz que nós devemos tornar ânimo em momentos como esses, momentos de provações e tentações, quando ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, por passagem por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais íntegros, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro precisou passar por aquela situação para perceber quem ele era, para lançar a sua confiança e a sua intrepidez em Cristo e não nele. Mas também entender que em momentos de tentações nós devemos nos abrigar naquele que é o Senhor das nossas vidas, que sabe o que nós estamos passando, como diz lá Hebreus capítulo 2, verso 18, pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Porque nós precisamos saber, diante dessas evidências aqui na vida do Senhor Jesus, que em momentos como esse, Deus está velando e zelando por nós, no meio da tentação, no meio do fogo. Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 10, verso 13, ele diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento e sorte que a possais suportar. Em meio a tentações, temos ao nosso lado o Senhor, que é o nosso ajudador. E a partir de agora, é a partir desse momento, que o Senhor inicia o seu ministério. É o seu primeiro confronto com Satanás. E nesse confronto, ele subjuga o poder das trevas na pessoa de Cristo, aquele que assume o nosso lugar e que agora começa a avançar cada dia mais para o final do seu ministério. E o verso 14 vai dizer assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. É interessante porque o Senhor aqui ele fala as mesmas coisas que João, mas em circunstâncias completamente diferentes. A circunstância que João fala isso é sabendo que aquele que viria virá, e ele seria o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O Senhor fala isso a partir da sua vitória sobre Satanás. Ele agora, a partir desse momento, ele subjuga o poder das trevas, carregando-o debaixo do seu poder, do seu cetro e da sua mão. Ele faz isso como homem, como homem de Deus,
assumir o nosso lugar, aquele pacto, que era o pacto das obras, como foi pregado hoje aqui. E ao final daquela palavra, daquele estudo, Lucas disse, não nessas palavras eu acho, que o pacto da graça, ele é advindo do pacto das obras. Porque o Senhor Jesus, ele assume o nosso lugar, pelos seus méritos, ele conquista o favor de Deus para nós, estendendo a nós aquilo que nós não podíamos fazer e não fizemos, mas ele assume o nosso lugar. E da mesma forma que ele se apropria dos nossos pecados, os nossos pecados são lançados sobre os ombros de Deus, na conta do Senhor Jesus. Ele agora lança sobre nós a sua justiça, para que a partir desse momento possamos viver para Deus em liberdade e a mudança de vida. E é nesse momento que o Senhor começa o seu ministério. Quando ele entra na casa do valente, ele destrói, agora rouba os seus bens. Os cativos são libertados, os algemados são soltos. O ano do Senhor é apregado. E é nesse momento que o seu ministério começa. Começa com essa grande vitória, com a grande derrota, aquele que é subjugado por aquele que é o homem de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra e te pedir, Senhor, que ela esteja nos dando entendimento, abrindo os nossos corações, ó Pai. Como as Escrituras mesmo dizem, o reino de Deus é chegado, tudo está consumado. E agora, Senhor Deus, o reino das trevas está completamente destruído, Senhor. Ele não tem poder sobre nós. Não somos mais escravos do pecado, somos libertados das mãos do nosso inimigo, para a liberdade dos filhos de Deus. E agora, Senhor Deus, pedimos, ó Pai, o teu poder, a tua graça, para que possamos avançar cada dia mais, Senhor Deus, e nos aproximarmos cada dia mais do teu reino. Fica com o teu povo, Senhor, nos faz crescer, nos dá sabedoria em todas as nossas ações, em todas as dificuldades que estaremos passando, pelas provações e tentações, que esteja nos fortalecendo, para que possamos dar um testemunho fiel do Senhor. Porque dependemos da sua força, da sua graça, da sua misericórdia sobre nós. É o que nós pedimos, em nome de Jesus.